Olá, queridos, graça e paz, seja com todos vocês. Pastor Edson aqui, estou passando aqui para falar sobre um assunto importantíssimo na vida de todo pregador e também você que está começando agora aí na área da pregação, esse assunto é especialmente também para você. Eu quero falar sobre a homilética, conhecida como a arte de pregar. Isso mesmo, mas antes de falar sobre alguns tópicos aqui, eu quero falar sobre o termo homilética. Esse termo é oriundo da palavra grega homiletike e significa o ensino em tom familiar. O verbo grego homileu significa conversar, né? Daí resultou o termo homilia. Homilia também pode ser chamada de pregação ou conversação. Falando sobre homilética, existe dois tipos de homilética. Existe a homilética secular e existe a homilética evangélica. A homilética secular é a ciência que estuda a preparação de um discurso, tá? Seja aí um discurso político, seja aí um discurso forense, ou seja aí um discurso acadêmico. Esse aí é voltado à homilética, né? Esses assuntos é voltado à homilética secular. Já a homilética evangélica, né, é a ciência que ensina os princípios da pregação e da oratória cristã. Por exemplo, o pregador é chamado de orador. Se tratando desse mesmo assunto, no que tange à homilética, existe três bases, né, ou três elementos chaves da homilética. Existe aí a oratória, a eloquência e a retórica, tá? Então, oratória, eloquência e retórica. O que é a oratória? É a arte de falar em público. Já a eloquência é a arte natural de expressar com fervor a palavra, tá? Já a retórica é o estudo teórico e prático das regras de aperfeiçoamento da pregação. Então, a gente já começa falando aqui que ninguém na história foi tão perfeito na arte de pregar como o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usou todos os recursos da homilética para alcançar os seus ouvintes. Isso mesmo, Jesus usou todos os recursos da homilética. Tá? Ele usou a oratória, ele usou a eloquência, ele usou a retórica. Jesus usou todos os meios da homilética para atrair o seu público, né? a multidão, para ouvir a sua pregação. Ele usou todos esses recursos, tá? Então ele utilizou da oratória, da eloquência e da retórica como ninguém usou. Jesus, de uma forma extraordinária, usou esses três pilares extraordinários da homilética no que tange a sua pregação. Então, uma coisa que o pregador precisa compreender, o pregador precisa ter em mente. Primeira coisa, Jesus Cristo é o maior pregador da história. Jesus foi o maior pregador itinerante que o mundo já conheceu. Isso mesmo. Todo pregador precisa compreender isso. Jesus foi o maior pregador itinerante que o mundo já conheceu. A pregação é a forma mais expressiva de disseminar o evangelho de Cristo e ocupou um lugar central no ministério terreno de Jesus. Ou seja, seu púlpito era quase sempre improvisado. Um monte, a popa de um barco, o alto de uma pedra, a casa de amigos, ou mesmo o púlpito de uma sinagoga. Não tinha um lugar fixo, ou como a gente poderia chamar, ou uma sede, por exemplo, né? E
ele ia de vila em vila, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ou seja, seu estilo eletrizante arrastava após si multidões para ouvir os seus sermões, cheio de graça e cheio de autoridade divina. Lucas 4:22, Mateus 9:35, nós temos referência com relação a isso. Ou seja, a ponto dos próprios oponentes se renderem a ele dizendo, sabe o que eles disseram? Nunca homem algum falou assim como este homem. João capítulo 7, versículo 46. Então aqui dá para a gente perceber, nessas rápidas palavras e também nessas referências bíblicas que eu citei aqui agora, o quanto Jesus pregava de uma forma extraordinária. A forma com que ele cativava o seu público era exuberante. A forma com que Jesus atraía o seu público era magnífico. Ninguém fazia isso tanto quanto Jesus. Então Jesus é o maior pregador da história. Todo pregador precisa aprender com Jesus. Jesus é o maior ensinador, Jesus é o mestre dos mestres. Então, na regra da homilética, o pregador precisa reconhecer que Jesus é o maior pregador de toda a história. Outro detalhe que o pregador precisa ter nessa regra da homilética, tá? É a sensibilidade do pregador. O segundo passo é a sensibilidade do pregador. O pregador precisa ter a sensibilidade espiritual para entender o que Deus quer transmitir naquele momento, tá? Aos seus ouvintes e observar o tipo de público que ele estará dirigindo a sua mensagem. Então o pregador precisa ser sensível, o pregador precisa atentamente ser direcionado por Deus para transmitir a sua mensagem. Ele tem que observar o seu público para compreender de uma forma mais simples, de uma forma clara, acerca do sermão que ele irá ministrar. Jesus observava tudo isso. Uma das coisas que Jesus fazia em seu ministério era observar. Jesus era muito observador. Quando ele se dirigia ao povo da zona rural, ele utilizava uma linguagem que os moradores do campo bem entendiam, tá? Ele falava de semeador, agricultor, sementes, plantações e etc. Mateus capítulo 13, do 1 ao 32. Quando Jesus se dirigia ao público da zona urbana, ele falava de festividades sociais, negociação de talentos, juros bancários, administração de negócios e etc. Mateus 25, do 1 ao 27, Lucas 16, do 1 ao 13. Então o pregador precisa ter, como a gente também chama de percepção de ambiente. Então você vai falar de acordo com a linguagem do povo. Você vai falar de acordo com o conhecimento do povo. Então para cada público existe uma mensagem e existe uma forma de explicar, forma de aplicar a mensagem. Então o pregador precisa ser sensível, né, à voz do Senhor, precisa ser sensível ao texto, ele precisa ser sensível na sua forma de transmitir, conhecer o seu público, tá bom? Essa é a segunda dica na arte da homilética, tá? Outro detalhe, terceiro lugar, que o pregador precisa compreender. A pregação precisa ter graça e unção. Isso mesmo, o pregador precisa ter graça e unção. Além do conhecimento, a pregação precisa ser acompanhada com graça e unção. Cito a referência bíblica, Atos capítulo 6, versículo 10. Tá? Uma pregação sem graça parece um mero discurso. Tá? Então uma pregação sem graça parece um mero discurso. Então a pregação precisa ter graça. Além do conhecimento, a graça precisa acompanhar a pregação. Em Lucas 4:22, a Bíblia menciona a graça na pregação de Jesus. Sabe o que a Bíblia fala? E
todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Então Jesus pregava com graça, Jesus pregava com unção, tá? Ou seja, cada palavra que saía da boca de Jesus tinha unção, autoridade, mas ela tinha graça, ela envolvia as pessoas que estavam ali ouvindo. Jesus conseguia atrair a atenção da multidão que o seguia pela forma com que ele pregava, ou seja, Jesus pregava com graça e com unção. Então, o pregador precisa ter graça e unção em sua pregação. Paulo também deixava de lado o seu conhecimento filosófico e pregava com unção. O próprio Paulo, ele disse isso. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. É o que Paulo está dizendo, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Paulo compreendeu que a sua sabedoria humana não valeria de nada se ele não tivesse a graça e a unção do Espírito Santo na palavra. Então, pregador, em terceiro lugar, a sua pregação precisa ter graça e unção. Em quarto lugar, o pregador também precisa conhecer na regra da homilética. O pregador precisa ser autêntico em sua pregação. O que é isso? O pregador ser autêntico em sua pregação. O pregador precisa ter equilíbrio, humildade e autenticidade e otimismo. Todo pregador precisa ter equilíbrio, ter humildade, autenticidade e otimismo. O equilíbrio para dominar suas emoções, promovendo uma harmonia entre a razão e a emoção, tá? Por que o pregador tem que ter humildade? Para não se ensoberbecer com elogios que recebe e nem se empolgar, tá? Com o seu brilhantismo em algumas apresentações de sua mensagem ou de suas mensagens. Detalhe, o pregador precisa ter a autenticidade para ser sincero, íntegro, autêntico em sua mensagem. Por que o pregador também precisa ter o otimismo para produzir confiança nas pessoas através da mensagem de Deus? Então não é simplesmente subir em um altar e vou subir e vou pregar. Você precisa ter conhecimento daquilo que você vai transmitir. Você precisa ser qualificado. Você precisa, como pregador, ter ética. Você não pode se ensoberbecer, você precisa ter equilíbrio. Você tem que saber manter os pés no chão, tá? Ou seja, o pregador precisa pregar palavras agradáveis aos seus ouvintes, porém, sem omitir a verdade. Tá bom? Ou seja, o pregador ele tem que falar de uma forma que vai atrair os seus ouvintes, de uma forma que vai agradar os ouvidos, para a atenção dos seus ouvintes, tá? Ou seja, mas isso sem omitir a verdade, tá bom? Quando eu estou falando aqui de que o pregador tem que agradar o ouvido dos ouvintes, eu não estou falando para ele ficar falando só aquilo que o povo gosta. Eu estou falando que a sua mensagem tem que ser agradável. A sua mensagem tem que atrair a atenção de quem te ouve. Porque senão a sua mensagem vai se tornar uma mensagem vazia, infrutífera, e você não terá um resultado em sua pregação. Tá? Salomão revela isso dizendo, por exemplo, procurou o pregador achar palavras agradáveis e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como arguilhões, como pregos bem fixados pelos mestres
das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Está na Bíblia, Eclesiastes capítulo 10, aliás, capítulo 12, versículo 10 e versículo 11. Então, resumindo, o pregador não precisa inventar nada. Ele deve pregar a palavra sem mistura. Como eu sempre digo, pregar a palavra sem mimimi. É chegar e pregar a palavra de Deus. O profeta Jeremias deixou isso bem claro, irmãos. Deixou isso bem claro quando ele disse: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho. Aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor? Está na referência bíblica, Jeremias 23, 28. Então o pregador, ele assumiu a tribuna que pregue a palavra, sem invencionice, sem mimimi, sem ficar inventando coisa, inventando moda. O pregador precisa pregar a palavra. Ele precisa ser fiel ao texto. Ele precisa ser fiel à palavra de Deus. Em quinto lugar, Cristo deve ser o principal conteúdo da nossa pregação. Cristo tem que ser o conteúdo principal da nossa pregação. Você sabia disso? Porque a nossa mensagem precisa ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro de todas as nossas pregações. Cristo tem que ser o centro, independente do texto bíblico que você usou. A nossa mensagem deve ser cristocêntrica. O pregador precisa exaltar Cristo na sua pregação e não a ele mesmo. Cristo sempre deve ser exaltado em nossa pregação. No Salmo 45, por exemplo, 1 e 2, o salmista revela esta verdade dizendo aí, o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Você está compreendendo? Então, Cristo tem que ser glorificado. Cristo tem que ser exaltado em nossa pregação. Para um pregador ser bem-sucedido, ele não precisa abusar da intelectualidade humana e nem pregar a mensagem de Deus por conveniência e auditório. Tá? O pregador não tem que pregar uma mensagem por conveniência, por um auditório. Porque ele quer ganhar o auditório, ele quer chamar a atenção do auditório para ele. Ele quer ser o pregador tal, ele quer ganhar nome, ele quer ganhar fama. Não. Se você tem que atrair a atenção do seu público até você, que seja por causa da palavra, para a palavra e para aquele que é o dono da palavra e que também é a própria palavra, o próprio Jesus. Nós somos apenas um instrumento dele para transmitir a sua mensagem. Por exemplo, o pregador precisa deixar o Espírito Santo fluir na sua pregação e priorizar Cristo em sua mensagem. O pregador precisa deixar o Espírito Santo fluir, isso mesmo, na sua pregação e priorizar Cristo. Porque o Espírito Santo irá te direcionar. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, se você tem uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo e você está glorificando Cristo em sua pregação, automaticamente o Espírito Santo está trabalhando para convencer vidas a vir para Cristo, para serem libertas, serem salvas através do poder da palavra. Então, nós temos que exaltar Cristo, nós temos que deixar o Espírito Santo fluir em nossa mensagem. É exatamente isso que Paulo quis nos ensinar. Por exemplo, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Então, quando Paulo vai, quando Paulo prega, quando Paulo ensina,
ele simplesmente atribui toda a glória, toda a exaltação ao Senhor. Ou seja, e eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Esse é o tipo de pregação que Deus agrada. A pregação que exalta a Ele. A pregação onde o centro é Ele. Tá? Então o pregador precisa compreender que é Deus quem o usa, não é ele que usa Deus. Então pregue a palavra. Jesus era o conteúdo principal da pregação de Pedro e dos demais apóstolos. É só você analisar as referências bíblicas desses homens de Deus que pregaram com autoridade, com unção, poder. Você pode ver que eles exaltavam Cristo em suas pregações. Além do sermão pentecostal e cristológico que Pedro pregou no dia de Pentecostes, em Atos 2, do 14 aí ao 36, ele já introduziu o seu sermão na casa de Cornélio, exaltando Cristo, dizendo, olha o que ele diz: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Atos capítulo 10, versículo 36. Então Pedro compreendia que a glória era de Deus, ele pregava, mas a glória era de Deus. Então a forma eloquente, a forma da retórica, da oratória que ele usava, tudo era fruto do Espírito Santo na palavra, era direcionado pelo Espírito Santo. Então a glória era sempre atribuída a Deus. Então o pregador precisa compreender: Cristo é o principal conteúdo da nossa pregação. Mas, em sexto lugar, eu quero falar sobre os tipos de sermão, os tipos de sermões que a gente aprende também nesta matéria de homilética. 4 principais tipos de sermões: o sermão temático, o sermão textual, o sermão expositivo e também o sermão biográfico. São 4 aqui, pelo menos, de base. Então, eu vou repetir para vocês. São 4 tipos de sermões base, tá? O sermão temático, o sermão textual, o sermão expositivo e o sermão biográfico. Eu vou dar aqui uma rápida explicação sobre esses 4 tipos de sermões. Por exemplo, começamos aí com um sermão temático. O sermão temático é aquele que o pregador apresenta a mensagem a partir de um tema específico, tá? E desenvolve todo o sermão em torno daquele tema escolhido. Exemplo, você pode escolher como tema o amor e pregar todo o sermão falando de amor. Então aqui, resumidamente, esse é o sermão temático. O sermão textual já é um pouco diferenciado. Por quê? Porque é aquele que o pregador faz a apresentação da mensagem a partir de vários pontos extraídos de um texto escolhido da Bíblia. Exemplo, 1 Coríntios 13, 13, fala das 3 maiores virtudes do cristianismo: o amor, a fé e a esperança. Então, você pode falar desses 3 pontos do texto. Então, este é o sermão textual. Sobre o sermão expositivo, esse sermão expositivo é aquele que o pregador apresenta a mensagem fazendo uma exposição ou de todo o capítulo ou de todo o livro da Bíblia, tá bom? Então esse está voltado ao sermão expositivo. Existem livros da Bíblia que não dão para fazer, claro, uma exposição pela metade. Exemplo, você pode fazer uma exposição de todo o livro de Atos dos Apóstolos, apresentando o progresso da igreja, o avanço da igreja primitiva no período apostólico em seus 28 capítulos. Você pode falar tudo ali sobre o avanço da igreja, o crescimento e tal. E você vai indo. Então, esse é o sermão expositivo.
E o quarto lugar, nós ficamos com o sermão, que é o sermão chamado de sermão biográfico. Esse sermão biográfico é aquele que o pregador desenvolve sua mensagem a partir de um personagem escolhido da Bíblia. Exemplo, Abraão, Moisés, Davi, etc. Você escolhe um personagem ali e você vai falar sobre aquele personagem, né? Você vai falar sobre a biografia daquele personagem e você vai expandir ali o seu sermão de acordo com aquele personagem escolhido. Então esse é o sermão biográfico. Então são os 4 tipos de sermões base na relação aí da homilética. Claro, estou falando de uma forma resumida, né? É muita coisa, mas eu não quero deixar aí esse vídeo muito extensivo. E para fechar, eu cito aqui o 7º lugar, né? Que é o preparo intelectual e devocional do pregador. Hoje eu quero falar só sobre essas qualidades, sobre esses detalhes que todo pregador precisa ter. Claro que envolve muita coisa aqui, mas eu estou falando de uma forma resumida. Então, em 7º lugar, o preparo intelectual e devocional do pregador. Todo pregador precisa ter um preparo intelectual. Todo pregador precisa ter um devocional, tá? Todo pregador precisa de um devocional. O pregador precisa investir no seu conhecimento. Por exemplo, em 1 Timóteo 4,13, Paulo aconselhou Timóteo dizendo, olha o que ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Tá? Então o pregador precisa investir no seu conhecimento. O pregador precisa gostar de ler. Em primeiro lugar, a Bíblia. Em segundo, outros bons livros que servirão de ferramenta para o seu crescimento intelectual. Então o pregador precisa gostar de ler. Em primeiro lugar, a Bíblia, e em segundo lugar, outros livros que também, né, falam sobre a Bíblia. Por exemplo, um comentário bíblico, um dicionário bíblico e vários outros tipos de livros com relação à Bíblia. O pregador precisa ser interessado, ele precisa ler, o pregador precisa investir no seu conhecimento. Senão ele se torna um pregador vazio, ele não tem conteúdo, ele não tem nada para oferecer. Então você precisa ter o que oferecer. Não existe esse negócio de, por exemplo, eu não tenho nada para te oferecer, né? Meu filho, você é o pregador, você tem que ter alguma coisa para oferecer. Você tem a mensagem, você tem a palavra que você vai pregar. Então você tem o que oferecer. Então você precisa se alimentar, você precisa investir no seu conhecimento. Tá? Então, outro detalhe, o pregador precisa cuidar de sua vida devocional. Em Atos 6,4, os apóstolos deixaram este exemplo dizendo, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Olha, mas nós perseveramos, ou talvez na sua tradução pode estar perseveraremos, tá? Na oração e no ministério da palavra. Por exemplo, Josué 1,8. Isso aí há muitos séculos, né? Deus já havia dado um conselho para um grande líder. Sim, não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Está lá Josué 1,8. Então todo líder, todo pregador, todo iniciante precisa ter preparo intelectual, precisa ter o seu devocional. O pregador precisa examinar as escrituras, o pregador precisa pesquisar, ele precisa meditar constantemente, porque ele tem que se alimentar para alimentar as pessoas. Então, quando você vai ali ministrar, o seu público está esperando receber algo de você. E você precisa ter algo para receber, né? Você precisa ter algo para passar para o seu público. E eles querem algo, né? Eles querem receber alguma coisa. Então, se você não tem um preparo intelectual, você não tem um preparo do seu devocional, você vai falar o quê? Você vai apresentar o quê? Nada. Então, todo pregador precisa ter o seu devocional e ter aí também o seu intelectual preparado. Para concluir, na história da cristandade é impossível citar grandes nomes da oratória sacra sem mencionar
João Cristóstomo ou Crisóstomo, né? Apelidado de Boca de Ouro, por exemplo, Jerônimo, Savonarola, Martinho Lutero, John Calvino, Jonathan Edwards, John Wesley, e sem contar uma porrada de gente, George, Charles e tantos outros homens que foram instrumentos nas mãos de Deus na palavra. Outra coisa, se nós fôssemos falar aqui, não teríamos espaço aqui para citar todos nesse vídeo. Seria uma lista extensiva de homens de Deus que fizeram a diferença, que tinham seu intelectual preparado, que tinham seu devocional diariamente, né? Ou seja, ao contrário dos oradores seculares que dependem apenas do preparo intelectual e das táticas de retórica para serem bem-sucedidos, os oradores sacros dependem da unção do Espírito Santo para serem bem-sucedidos em suas oratórias. Foi assim que Davi, além de rei, general, poeta, músico, foi um grande orador quando disse, em 2 Samuel 23:2, o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Que o Espírito Santo lhe use, te conduza e que a palavra do Senhor não lhe falte em seus lábios. Então tá aí algumas dicas na regra da homilética, espero ter te ajudado de alguma forma no seu conhecimento e que você cresça em graça, em conhecimento. Não se esqueça, graça e unção também precisa fazer parte do seu sermão. Deus te abençoe e fique na paz que excede todo entendimento.